Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peço desde já que nos diga o que tirou de mais relevante na Cimeira de Segurança de Singapura nos últimos dias. A Cimeira de Segurança de Singapura, vale a pena contextualizar, é uma realização do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, uma entidade inglesa, que no fundo procura fazer no quadro da Ásia-Pacífico aquilo que já existe na Europa com a chamada Conferência de Munique. E, portanto, é uma organização que no fundo procura congregar os países da região e também aqueles que estão interessados na região. No fundo, tem-se vindo ao longo dos últimos anos a dar conta que a conferência acaba por ser um pouco à volta daquilo que é a tensão entre os Estados Unidos e a China. E o que se torna interessante é, por um lado, avaliar o modo como cada um dos países se comporta nessa conferência e, por outro, também ver como é que os países da região, nomeadamente aqueles que têm uma maior proeminência em matéria de segurança e defesa, olham e se projetam ao nível do próprio discurso nesta conferência. E foi o que aconteceu este ano, em que o orador principal era o ministro da Defesa da Austrália. E a Austrália, como é sabido, nos últimos anos tem vindo a ser seguida pelos observadores internacionais em função do seu alinhamento e do modo como esse alinhamento com os Estados Unidos, que é tradicional, se tem processado. A Austrália é um país, digamos, ocidental, no sentido tradicional das opções, que ao longo dos anos tem uma relação privilegiada com os Estados Unidos. No fundo é uma ponta de lança daquilo que são os interesses americanos e, por outro lado, utiliza essa relação com os Estados Unidos como uma forma da sua própria proteção. A Austrália, durante muitos anos, não esteve muito interessada em agravar alguma tensão com a China. A China tem uma presença até humana e económica muito importante na Austrália e havia uma espécie de uma leitura natural e de bondade da própria presença chinesa ali. A última década tem mudado isso. A Austrália, que tem na China um dos seus principais parceiros económicos, começou a reagir relativamente àquilo que considera ser alguma intromissão da China no seu território e começou a sublinhar mais as dimensões de segurança, quer até segurança interna, na sua relação com a China. Isso levou a uma reação muito violenta por parte de Pequim, que nos últimos 3 anos se traduziu numa espécie de congelamento das relações diplomáticas, embora com portas de diálogo abertas, e uma forte redução do comércio, o que é desvantajoso, aparentemente, para ambas as partes. Este novo governo australiano, que é um governo trabalhista, mas que não tem grandes diferenças, aparentemente, em termos de posicionamento face ao anterior governo conservador, está, no entanto, a ter agora uma atitude de tentativa de maior diálogo com a China, no momento em que a China também está mais tensa. É preciso percebermos que a Austrália fez, há pouco tempo, digamos, uma jogada em termos de posicionamento internacional, que foi a criação do AUKUS, uma estrutura de segurança com os Estados Unidos e com o Reino Unido, e fez, além disso, isso é que mais perturbou a China, uma opção pela aquisição de submarinos nucleares, vale a pena dizer, nucleares na propulsão de submarinos, não necessariamente por transportar armas nucleares, que ia comprar à França e agora decidiu comprar aos Estados Unidos. E isso perturba a China, naturalmente. Para além da França, que muito se queixou na altura. A França muito se queixou na altura por razões comerciais e menos estratégicas até do que comerciais. O que nós estamos a dar conta na zona asiática é que há, aparentemente, eu digo isto com todo o cuidado, uma ligeira dissonância entre os parceiros, alguns parceiros, mas quase todos, americanos na área e a estratégia dos Estados Unidos, por uma razão muito simples. Os Estados Unidos usam os parceiros na área como parte da sua estratégia nacional. Faz parte da atitude americana tradicional. Os seus parceiros têm, cada um, particularmente face à China, que temem, que é um poder que temem, e é um poder que não é tão benévolo para eles como à partida parecia aqui há uns anos, têm posições diferentes e têm, em particular, o interesse em
que a sua maneira de ver a China seja respeitada. Isto é válido para o Japão, que está neste momento num processo de reconversão até securitário, é válido para a Coreia do Sul, é válido para a Indonésia, é válido para as Filipinas, e agora, nesta linguagem do Ministro da Defesa na reunião de Singapura, notou-se alguma nuance relativamente à posição americana. Mas, digamos, a mensagem geral, que eu penso que é uma mensagem que ele sabe que pode ser subscrita por todos os parceiros da região, é a noção de que qualquer incidente que pudesse ser criado entre os Estados Unidos e a China teria consequências catastróficas, não só para a região, mas até para o mundo. E o que é que são esses problemas? Nós, o que é que reparamos? Precisamente na altura desta conferência de Singapura, tivemos um incidente, ou dois incidentes, um incidente grave entre uma fragata americana e um vaso de guerra chinês, digamos que se aproximaram a quase 150 metros naquilo que é o chamado Mar do Sul da China. E por outro lado tivemos incidentes aéreos, também parecidos, com algumas tensões. E tudo isto tem a ver com o quê? Tem a ver, em primeiro lugar, com a postura americana relativamente à defesa da integridade de Taiwan, e a leitura chinesa de que Taiwan é uma questão interna chinesa e que tem que ser resolvida entre a China e Taiwan. Ora bem, não é esta a leitura americana, não é esta também, vale a pena dizê-lo, a leitura dos parceiros asiáticos dos Estados Unidos. E os Estados Unidos consideram que têm o direito de, por exemplo, atravessar livremente o estreito, chamado estreito entre Taiwan e a China. A China interpreta os seus direitos naquela área à luz do conceito que tem de que há só uma China. E, portanto, a China diz que não se importa que haja, digamos, uma passagem inocente de navios por ali, não quer ali uma passagem obsessiva e forte de navios americanos. Nós temos aqui que ver claramente uma coisa que já aqui dissemos e que às vezes no mundo ocidental não é muito simpático a ouvir: os Estados Unidos andam por todo o mundo com a sua frota marítima. Se amanhã a China tivesse a sua frota nas costas da Flórida ou da Califórnia, se calhar a reação americana não era muito simpática. Mas não, a China, os Estados Unidos consideram, tem ali a sua sétima frota, e que podem andar por ali. Isto é verdade. Isto é, à luz do direito internacional, a China não tem direito de limitar a circulação naquela área. Porque a sua perspectiva de soberania ali contradiz a lei internacional. É verdade. E os Estados Unidos têm esse direito. Uma coisa é ter o direito, outra coisa é andarem obsessivamente em cima da fronteira chinesa e das costas chinesas. E volto a dizer, se a China fizesse o mesmo nas costas dos Estados Unidos, provavelmente não seria tão simpático. Mas, aparentemente, só os do nosso lado é que têm a razão e os outros nunca têm. E, portanto, há aqui este problema e esta tensão. Por outro lado, na Conferência de Segurança, e voltando à pergunta inicial, o Ministro da Defesa chinês não quis encontrar-se com o Ministro da Defesa americano, Lloyd Austin, e não quis encontrar-se, cumprimentou-o, no entanto, durante o jantar, mas não quis encontrar-o por uma razão que eu devo confessar que, de certa maneira, também posso compreender. É que o Ministro da Defesa chinês está debaixo de um processo de sanções americano. É imposto, aliás, ao tempo de Donald Trump e que Joe Biden nunca levantou. Portanto, até por uma questão de personalização, é capaz de ser um pouco complicado que o Ministro da Defesa chinês esteja a falar normalmente com Lloyd Austin, quando o país de Lloyd Austin é Ministro da Defesa o mantém sob sanções. E, portanto, estamos aqui num processo que precisa de uma desescalada. Parece-lhe, embaixador, que já estamos num país novamente, num planeta novamente bipolar, ou só estamos a caminhar, e se for essa a sua ideia, só estamos a caminhar para um país bipolar, parece-me que estamos a caminhar com muita velocidade. Esta questão da semana passada, da Comissão de Segurança Nacional ter obrigado a que o material da Huawei fosse retirado do 5G, não lhe parece uma escalada nesse sentido? Não é uma questão nova, como é sabido, é uma questão que já há vários anos tem vindo a ser discutida e aparentemente reúne o consenso, quer nos países da NATO, quer na União Europeia, a circunstância de que, por virtude de uma outra face da guerra, de que nós não falamos, que é a questão da ciberespionagem, há quem considere que a circunstância de determinados equipamentos poderem estar ligados àquilo que é o centro chinês de informação pode ser perigoso. Mas isso só é perigoso porquê? Porque nós consideramos que a China é um adversário.
E, portanto, e houve uma evolução, como aliás aqui avaliámos várias vezes, quer no novo conceito estratégico da NATO, quer na bússola estratégica europeia, houve uma evolução face àquilo que há 10 anos era considerado uma relação normal com a China e que hoje a China é tido ou como adversário ou como um poder inimigo para alguns, e portanto na linguagem americana isso aliás é muito comum, quer a nível republicano, quer a nível democrático, e portanto há hoje uma grande preocupação com a China, por aquilo que o António disse, é que estamos num mundo bipolar, e no mundo bipolar normalmente ou se escolhe um lado ou se escolhe o outro, e esse ponto, e a China curiosamente é um país que cria problemas a essa escolha. Porquê? Porque ao longo das últimas décadas as economias ocidentais e chinesa imbricaram-se de tal maneira que o chamado decoupling, isto é, a separação, é muito difícil, sem criar problemas gravíssimos às economias dos dois países. Portanto, a ideia é mais o de-risking, isto é, reduzir os riscos, e o reduzir os riscos, nisso inclui-se a questão da Huawei. Claro. E depois, o terceiro D, não para utilizar os 3 Ds da Revolução Portuguesa, mas o terceiro D é o diversificação, isto é, tentar ir para outros mercados. Mas aí já não há muitos mercados, porque os dois lados estão muito claros, e a economia chinesa, que é uma das mais poderosas economias mundiais, é difícil escapar a ela, a menos que o mundo continuemos só a dar-nos com quem pensa da mesma maneira que nós, mas essa não costuma ser a regra da globalização. Claro. Muito bem, embaixador, obrigado. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá.